Momento do Discipulado. O discípulo deve aprender a servir ao seu líder. Vamos procurar entender essa situação. Alguém toma decisão pelo Senhor, vai para a igreja, fica feliz da vida porque recebe perdão para seus pecados. E a partir dali ele acha que vai continuar num caminho de felicidade. Aí o líder vai dizer, olha, o caminho de Deus é de serviço. Você vai ser um servo. Se quer Jesus como o Senhor, vai começar a ser um servo. Para começar, apanha aquilo ali para mim e vai lá na casa do fulano. Algumas pessoas vão estranhar. Peraí, eu vim aqui para melhorar minha vida, para me sentir feliz. Eu estou no Evangelho para me sentir feliz. Agora eu vou ter que ser um servo, eu vou ficar trabalhando. Se você quer ser servo de Jesus, tem que aprender a obedecer. Como Jesus não está aqui pessoalmente, você vai servir aos irmãos dele, aos seus irmãos que estão aqui. Você quer o Senhor, tem que aprender a servir. De alguma forma, o líder tem que mostrar essa realidade na época da decisão, antes do batismo. Porque ao se batizar, o batismo vai ter significado. A pessoa vai morrer para o seu eu, o comando na sua vida. A partir dali, ele vai ser um servo para obedecer. Isso deve ser ensinado antes do batismo, para que o batismo tenha significado. Pois é. E muita gente não quer. Ele quer o Evangelho para melhorar de vida, ele quer o perdão para ser feliz, ele quer Jesus para abençoá-lo, ele quer receber. Ele vê em Jesus, no Evangelho, na igreja, uma fonte de oportunidades para ele se fazer, para ele receber, para ser feliz. O líder vai ter que ensinar, você não está aqui para ser feliz, você está aqui para servir. Você vai ser feliz em servir, mas vai ser um servo. A recompensa e o galardão só depois que Jesus voltar. Agora é para servir. Isso tem que ser ensinado. E muita gente vai pular fora nessa hora. E é melhor que ele pule fora nessa hora do que dar trabalho para a gente e mais tarde vai cair na realidade que não era aquilo que ele queria, vai nos deixar na mão, a gente vai ficar triste, com a sensação de que perdeu alguma coisa, mas foi engano nosso. Nós fizemos festa para ele. É interessante, Jesus conta a parábola do filho pródigo, em que o pai fez uma festa para o filho, mas ele não continua mostrando o depois. O filho trabalhou, veio a ser uma dondoca dentro de casa, sem trabalhar, o clima de festa continuou. Pois é, a festa é na hora da conversão, mas e o depois? Ele continuou naquele ambiente? Não, alguma coisa teve que ser feita para ele se encaixar no devido lugar dele. Para começar, ele não era o único filho, ele não era dono de mais nada, porque ele já tinha recebido a herança, e ele voltou cabeça baixa para ser um servo do seu pai, um trabalhador. Na hora da chegada, tudo era festa. Quando a pessoa toma uma decisão pelo Senhor, todo mundo aplaude e abraça, ele sente aquela alegria, chora, lágrimas, o perdão de pecados, uma vida nova. Mas e depois? Tem que ser discipulado. Aí vem a dura realidade, você vai negar o seu eu. Morrer para o comando na sua vida, vai ser um servo. E para começar,
se prepare para batizar assim e assado, você faça aquilo ali, você não quer obedecer, então eu vou dar ordens. Eu acho interessante aqui na carta aos Efésios, lá no finalzinho, no capítulo 6, a partir do versículo 21, o Senhor usou o apóstolo Paulo para falar: e para que saibais também a meu respeito, ó Efésios, e o que eu faço, de tudo vos informará o Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vô-lo enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Eu enviei. O Tíquico está aqui para ser servo à disposição. E eu tenho essa liberdade, eu o enviei. E pronto. O Tíquico estava decidido a ser um servo. Você está? Cada cristão tem que ser ensinado que para ele ter a salvação e Jesus ser Senhor na vida dele, ele tem que ser um servo. Senão Jesus não é Senhor. Para ter a salvação, Jesus é Senhor. E você é um servo para servir e obedecer. Não é para ser feliz, para se satisfazer, para receber, para ir para a igreja, é para ser abençoado. Tudo isso vai acontecer na medida da misericórdia de Deus, mas a sua decisão é ser um servo. Você vai à igreja, você serve ao Senhor, não para receber, mas para servir. Há alguns aspectos assim muito interessantes que precisam ser ensinados ao cristão. O culto não é uma reunião gostosa, um show para você assistir. O culto é um compromisso, ordem de Deus. Dar culto a Deus segundo o mandamento, da tábua de pedra, dos 10 mandamentos, para dar culto a Deus. Haja alegria ou não, felicidade ou não, você está ali por compromisso com Deus, para servir a Deus. O culto é um trabalho, não é nem para chegar atrasado, é claro, é para trabalhar, não é um show para assistir. O culto, isso tem que ser ensinado ao cristão assim que ele toma a decisão. Se isso for feito assim, ele vai entender. Se demorar na igreja, ele vai se sentir um crente como os outros, dificilmente ele vai querer se acertar depois que caminhou. Isso tem que ser mostrado no início. O discípulo tem que aprender a servir e o líder dele tem que ser duro. No início, mandar mesmo. Eu tenho muita dificuldade disso. Eu prefiro ir lá e eu pego as coisas no chão, pego o papel no chão ali. Né? Eu não mando ninguém fazer isso. Eu passo, vejo uma vassoura fora do lugar, vejo uma coisa caída no chão, um papel sujo ali, uma embalagem de biscoito, de bala, eu vou lá e pego aquilo. Eu tenho essa tendência, mas eu confesso que em vários momentos isso é erro. Eu não deveria fazer isso, deveria mandar um irmão crente novo fazer aquilo. Porque ele precisa aprender a servir. Eu acho que com o exemplo eu estou ajudando, mas não é tudo. E se eu não ensinar esse crente novo que ele é responsável pela limpeza, ele é responsável por fazer tudo que precisa ser feito conforme a necessidade. Se alguém aparecer necessitado na frente, a gente tem que ajudar. Isso é ordem. E quem é o discipulador tem que ensinar o discípulo a obedecer. Pois é. Em Filipenses 1:6, o apóstolo Paulo diz o seguinte: eu estou seguro, plenamente certo, de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo. Aliás, é justo que eu pense assim de todos vós, porque eu vos trago no coração, nas minhas algemas, na defesa e confirmação do Evangelho, porque sois participantes da graça comigo. Participantes.
nós temos que crer que o discipulado tem que continuar. Começa e tem que continuar. E nós vamos supervisionando o discípulo na continuação do discipulado. E temos que estar certos que essa obra tem que continuar, que o Senhor Jesus vai continuar a operar esse espírito serviçal no coração do discípulo. O discípulo tem que andar junto com a gente, trabalhando, servindo. Vem cá, meu irmão, vamos fazer aquela visita. Eu tinha pensado em fazer outra coisa. Você disse certo, tinha pensado, agora vamos fazer isso. O discípulo tem que aprender a ser servo e obedecer desde o início. Alguém vai dizer, não, obedecer só a Jesus, naquelas coisas que ele aconselha na Bíblia, nem chama de mandamentos. Mas Jesus não está aqui pessoalmente, ele está pelo Espírito Santo na vida daqueles que o representam. As autoridades que Deus levanta, um irmão líder. O irmão discipulador é a autoridade do Senhor na vida do discípulo. E o discípulo deve obedecer a tudo o que o seu líder mandar. É assim que o Senhor manda que seja feito. É necessário, essa é a obra que precisa continuar. Não basta começar, tem que continuar. E se começar bem, nós podemos estar seguros de que o Senhor vai conduzir bem esse processo do discipulado. Por quê? O apóstolo Paulo diz, porque eu estou junto com vocês, dando o exemplo e trazendo a palavra de Deus. Eu trago vocês junto comigo em tudo que eu tenho feito. Então, por causa disto, eu posso ter certeza, estar seguro de que o Senhor vai continuar essa obra em vocês. O discípulo tem que aprender desde o início, tem que ser ensinado, corrigido, orientado através da palavra de Deus, usando a palavra de Deus, mas o discipulador é um instrumento humano. Ninguém vai ser discipulado pela Bíblia, somente pela Bíblia. Vai ser discipulado por uma pessoa que represente a autoridade de Deus aqui na terra. Esse é o processo. E quem não começou bem? Bom, uma coisa é certa. Se não tomar uma decisão séria, radical, de mudança de rumo na vida, vai terminar mal. Quem começou mal, entrou na igreja, a igreja era de qualquer jeito, cheia de problemas e maus testemunhos, a pessoa se acostumou mal, viu tantos erros e ele aprendeu a ver defeitos na igreja e ser uma pessoa assim. Tudo errado, mas é tempo ainda para mudar. Se você quiser entender, tem que assumir que vai tomar uma posição radical de mudar, de começar do princípio, para ser um servo e obedecer o Senhor, obedecendo ao seu líder. É assim que Deus quer. Se você começou mal e não tomar uma decisão radical de mudança, vai continuar mal e terminar mal. É assim que você quer? Não há garantia para quem vive mal e termina mal a sua carreira. Não tem garantia de coroa de justiça, não tem garantia de salvação. Mas é tempo. Por isso, há joio misturado no meio de trigo, porque sempre há a possibilidade de alguém se arrepender e o joio se converter verdadeiramente e virar trigo. Ainda é tempo. Deus quer fazer essa obra, mas o bom é que comece bem, mas tem que continuar. Começar bem não é garantia de terminar. Começar bem é um bom começo e uma boa coisa, mas tem que continuar. E se começou mal, a certeza é que vai terminar mal, a menos
que a pessoa abra os olhos, e eu espero que com essa palavra, você que não sabe o que é ser discípulo, nunca foi discipulado, entrou na igreja de qualquer jeito e continuou na igreja de qualquer jeito, aprenda que o caminho de Deus não é de qualquer jeito. Há tempo ainda de mudar. Procure um líder para discipular você e poder recomeçar bem. Não é só de bons começos, existem também bons recomeços. Deus é Deus até na última hora, no último minuto. Deus é Deus de misericórdia até o último minuto. É possibilidade de um recomeço. Deus pode recomeçar tudo de novo em você, mas você tem que querer, tem que entender. Se você não aprendeu a ser um servo, por exemplo, não vai faltar culto da igreja, compromisso, não vai chegar atrasado, você vai assumir algum trabalho, algum compromisso ali e assim por diante. Você está ali para trabalhar. Culto, para quem é do Senhor, é trabalho. Infelizmente, para a maioria dos crentes, culto é apenas para assistir e até opcionalmente. Para muitos crentes, eles nem entendem que estar presente em todas as reuniões e cultos é obrigação, mandamento de Deus. Eles não entendem isso. Para muitos crentes, o culto é opcional, porque é só para assistir, e até mesmo pode assistir online, de casa, através da internet. Eles não veem diferença. Para quem é do Senhor, culto é trabalho, tem que trabalhar. E para entender isso, os olhos espirituais têm que ser abertos e você tem que ter entendimento. Se não começou bem, está na hora de recomeçar. Aprenda, meu irmão, isto que para agradar a Deus é dessa maneira, é ser um servo e não um pachá assistidor de reunião, de qualquer jeito. Você tem que ser um servo. A reunião é compromisso, é trabalho de um servo. Aprenda e seja discipulado nessa direção, mas você tem que querer ser discipulado.